Sejam bem-vindos aqui ao canal Eletricidade Online e hoje vamos aqui à nossa segunda aula do curso de comandos elétricos. Se você não assistiu a primeira aula, eu vou deixar aqui o link na descrição do vídeo, vai ter uma playlist aqui com todas as aulas, cada uma que for postada. Se você não sabe nem do que se trata esse vídeo, nós estamos disponibilizando aqui no YouTube um curso de comandos elétricos com aulas 100% online aqui no YouTube e ainda grátis. Para participar é bem simples, basta apenas se inscrever no canal e precisa ativar o sininho. Se você não ativar o sininho, você não vai receber as aulas, ok? Quiser um conteúdo um pouco mais exclusivo, como apostilas, aulas ao vivo, um tira-dúvidas e entre outros benefícios, é bem simples também. Se torne membro aqui do canal. Aqui embaixo tem um botão, clique em Seja Membro. Você vai ajudar também a patrocinar o canal e também vai ter um conteúdo exclusivo para poder se tornar um especialista, um cara fera em comandos elétricos. Vamos começar então essa aula aqui de hoje, nossa aula de número 2. Vamos falar um pouquinho sobre classes de isolação. Quando a gente fala em isolamento, muita gente pensa em fita isolante ou a capa do fio elétrico, né? Mas vai muito além disso. Por exemplo, sabia que tem um local que se você for fazer manutenção, você não pode entrar com um simples multímetro? Por isso que é importante a gente ter uma base de conhecimento quando o assunto é comandos elétricos, porque como eu disse no vídeo anterior, não é apenas conhecer uma partida de um motor ou saber montar um painel. Tem muito conteúdo que precisa saber, tem uma base aqui para você realmente se tornar um eletricista profissional e que realmente sabe do que está lidando, ok? Vamos falar aqui então inicialmente sobre classes de isolação de equipamentos. Inicialmente vamos começar com a classe 0. A classe 0 é quando não existem condutores de proteção, como por exemplo os conectores de aterramento. As partes metálicas do equipamento ou do aparelho elétrico que tem a proteção contra choque elétrico é dada pela própria isolação do equipamento ou do aparelho elétrico. Como exemplo, a gente pode citar, por exemplo, a furadeira. Você não vai encontrar um pino terra na sua furadeira ou naquele ventilador que você está acostumado a ligar a tomada. Esses equipamentos eles têm uma classe de isolação chamada classe 0, ou seja, eles confiam apenas a isolação do equipamento, a sua carcaça e etc. Ou seja, a chance de ocorrer um acidente com esse tipo de equipamento é sim bastante provável. Caso aquele equipamento trinque a sua carcaça ou ele mole, entre outros fatores, há um risco grande de choque elétrico com esse tipo de equipamento. Temos também os equipamentos com a classe de isolação 1, no qual essa classe ela é representada por esse símbolo. E no caso, os chassis desses equipamentos ou dos aparelhos elétricos, eles devem ser conectados à terra utilizando um condutor de proteção identificado corretamente. Ou seja, uma falha no isolamento desses equipamentos terá que ser descarregado diretamente à terra. Então, sempre quando você encontrar essa simbologia, esses equipamentos eles precisam ser conectados à terra. Esses equipamentos valem tanto aqueles que você encontra de uso residencial, quanto os que você irá encontrar na indústria. Você pode encontrar, por exemplo, um inversor de frequência, no qual ele vai ter esta simbologia e você deverá saber que ele deve ser aterrado, ok, pessoal? Temos também a classe de isolação 2, no qual ela é representada por esse símbolo. Esses equipamentos eles têm a chamada isolação dupla, que é um dispositivo concebido para não necessitar do uso de um conector de proteção ligado ao terra. A exigência básica é que qualquer simples falha não cause perigosas tensões elétricas expostas nos equipamentos ou os aparelhos elétricos, as quais possam causar choques elétricos, sem a necessidade de um condutor ligado à terra. Esses equipamentos eles possuem a chamada dupla proteção, ou seja, caso a primeira proteção ela se rompa, ele tem a segunda proteção para garantir que caso haja qualquer problema interno no seu funcionamento, não haja nenhuma fuga de corrente, podendo ocasionar um choque elétrico ao usuário. Vocês vão encontrar vários equipamentos no qual possuem dupla isolação e não há necessidade nenhuma de interligação à terra para a fuga desse equipamento, ok, pessoal? Temos também agora a classe de isolação número 3, que ela é representada por este símbolo. Esses equipamentos ou aparelhos, eles são dispositivos alimentados com extra baixa tensão, ou seja, a alimentação desses dispositivos é baixa o suficiente, sob condições normais de uso, para que uma pessoa possa entrar em contato com a parte viva de maneira segura e sem risco
risco de choques elétricos, como por exemplo a iluminação de piscinas. Entre vários outros equipamentos, nós temos equipamentos com a classe 3, no qual utiliza a extra baixa tensão. Inclusive depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas é importantíssimo lembrar que a NR12 ela também cita esse uso da extra baixa tensão nos painéis elétricos. Por exemplo, um botão no qual ele vai no painel elétrico, onde a pessoa terá contato direto, e essa pessoa que terá contato direto não é um eletricista, é um operador de uma máquina, uma outra pessoa que provavelmente será uma pessoa inadvertida, que ela não entenderá o que está ocorrendo ali e ela poderá ter o risco de tomar choque elétrico. Então, para que isso seja evitado, a NR12 ela pede para que todo esse comando, ou seja, toda a ligação no qual tem botões, ou seja, que qualquer pessoa inadvertida possa ter contato, ela seja utilizado o chamado extra baixa tensão, ok? Então é importantíssimo, depois a gente vai falar muito mais sobre isso, mas também a NR12 cita sobre essa extra baixa tensão, mas essa classe 3, que é essa classificação desses equipamentos, é uma norma europeia, no qual padronizou-se isso a nível praticamente mundial e colocou os itens e componentes de classe 3 como itens que utilizam extra baixa tensão. Só lembrando que a extra baixa tensão é uma tensão inferior a 50 volts em corrente alternada ou 120 volts em corrente contínua, seja entre fase e fase ou entre fase e neutro. Vamos falar agora também sobre a classe de isolamento dos motores elétricos. Afinal de contas, comandos elétricos você vai ver muito motor. Essa classe de isolamento não tem nada a ver com o fato de você mergulhar esse motor na água. É a classe de isolamento interna do motor, aquele isolamento no qual tem lá as bobinas e vai definir a temperatura de trabalho do motor. Pois é, não é qualquer motor que pode ser aplicado para qualquer tipo de operação. Os motores internamente, no seu enrolamento, ou na sua bobina, eles contêm ali um material isolante para evitar que a tensão que passa nas bobinas entre em contato com a carcaça. Esse material isolante, ele pode sofrer danos conforme a temperatura. Por isso que cada motor tem a sua classe de temperatura ideal de trabalho. Essas classes de isolação são as classes A, B, F e H. Também existem as classes de isolação N, S e R, mas são muito pouco utilizadas, então vamos falar aqui das 4 principais. Na verdade, as 3. A classe A também não é muito utilizada, devido à sua baixa capacidade de suportar temperatura. A classe A de isolação, ela suporta um aumento de temperatura máxima de 60 graus, ela tem uma permissão excessiva de um ponto quente de 5 graus e uma temperatura máxima de enrolamento de 105 graus. Ou seja, ali está bem definida a temperatura máxima de trabalho que esse motor conseguirá suportar. Lembrando que a temperatura do motor externa é diferente da temperatura interna do rolamento no qual ele suporta, ok? Temos também a classe de isolação, que é a classe B, no qual o aumento de temperatura máxima é de 80 graus, a permissão de temperatura excessiva de um ponto quente é de 10 graus e a temperatura máxima do enrolamento é de 130 graus, ou seja, ele suporta um pouco mais e é o motor mais comum que você verá aí aplicado em várias máquinas, esse motor com a classe B de isolação. Temos também os motores com a classe F, no qual ela tem um aumento de temperatura máximo de 105 graus, permissão de temperatura excessiva de um ponto quente de 10 graus e a temperatura máxima do enrolamento de 155 graus. Suporta bem mais em condições já um pouco mais extremas de trabalho, mais quente, como por exemplo máquinas que trabalham com estufas, esteiras térmicas, etc. Ela conseguirá trabalhar tranquilamente, o motor suportará isso. E temos também a classe de isolamento H, no qual ela tem um aumento de temperatura máximo de 125 graus, permissão de temperatura excessiva de um ponto quente de 15 graus, uma temperatura máxima do enrolamento de 180 graus. Esse daí realmente é um motor para trabalhar com uma temperatura bem mais quente. Precisamos lembrar que quando o motor trabalha em média 10 graus acima da sua temperatura máxima permitida, ele chega a reduzir até metade a sua vida útil. Então por isso que é importante observar bem a aplicação e a classe de isolamento do motor correta. E lembrando que não é apenas o isolamento da bobina que é importante, os rolamentos também têm que seguir o mesmo padrão.
a graxa interna utilizada. Se for um motor aplicado para o local de alta temperatura, a graxa interna dos rolamentos também deve suportar alta temperatura para que ela não se liquidifique ou até mesmo às vezes ela se disperse do rolamento. Alguns motores eles têm que ser engraxados com uma maior frequência também devido à alta rotação ou também a sua alta temperatura. Então é importantíssimo saber e conhecer muito mais sobre isso. Vamos falar agora sobre os graus de proteção IP. Também são extremamente importantes quando você se adentra a uma indústria, principalmente. Esses graus de proteção IP, eles se relacionam ao quanto aquele equipamento ou componente ele está suscetível à ação de sólidos e líquidos. Esse grau de IP, ele tem 2 dígitos, lembrando que o primeiro é uma proteção contra sólidos e o segundo dígito representa uma proteção contra água. Eu vou deixar aqui uma tabelinha disponível no link sobre os graus de proteção exato, cada um que representa. Mas vamos pegar aqui como exemplo, um que tem um grau de proteção 1 e 1. Ele tem uma proteção contra objetos sólidos com 50 milímetros de diâmetro ou mais e ele é protegido contra gotas que caiam na vertical. Já, por exemplo, um que tem a proteção 3, 4. Ele teria uma proteção contra objetos sólidos com 2,5 milímetros de diâmetro ou mais e ele é protegido contra gotas de água que venham de qualquer direção. Vamos agora aqui a um outro IP, que é o IP65. Ele é protegido contra poeiras, sem possibilidade de entrada de poeira, protegido contra jatos de água. Agora, você quer uma proteção realmente no qual você pode estar mergulhando no equipamento? Vamos lá para a proteção IP68. Ele tem a prova de poeira, sem possibilidade da entrada de poeira, e ele é protegido contra a imersão contínua em água. Temos também o IP69, que ele é utilizado para a área alimentícia. Você vai ver pouquíssimos equipamentos com essa especificação, mas é uma área bem específica, né, por exigências da área alimentícia. Mas esses graus de proteção são importantíssimos. Por exemplo, se você precisa instalar uma tomada em um local que ela tem área molhada, você precisa verificar o IP, o ideal sempre o IP68, que vai evitar aí qualquer tipo de acidente com água. Então esse grau de IP é importantíssimo. Um equipamento que for instalado dentro de um painel elétrico, ele não precisa ter um grau de proteção IP68, e sim o painel elétrico ele tem que ter um grau de proteção maior para evitar qualquer tipo de interferência externa. O componente interno, não. Então por isso tem essas especificações corretas e exatas de cada componente, ok? Se você não sabia, pega a tabelinha aí que é bom decorar isso daí e saber. Você vai ver muita tomada aí que o pessoal sempre procura. Não precisa de uma tomada IP65, uma tomada IP68, motores com os IPs 65, entre outros equipamentos que é importantíssimo você saber desse grau de proteção para poder aplicar ele corretamente sem correr nenhum tipo de risco, ok? Agora vamos falar aqui de uma coisa muito importante que são as áreas classificadas. O que seriam áreas classificadas? Por incrível que pareça, muita gente não conhece, mas existem locais em empresas ou até mesmo a planta inteira da empresa no qual ela é chamada de área classificada, ou seja, uma área altamente explosiva, no qual você adentrar simplesmente com um multímetro ou você até mesmo uma simples pá de lixo metálica raspando no chão, ela pode causar uma explosão. Pois é, existem muitos tipos de indústrias no quais tem esse risco. Quer um exemplo? Uma fábrica de envasamento de hidrogênio. Pois é, hidrogênio, se você está lembrado da chamada bomba H, né? Bomba de hidrogênio, é o mesmo material praticamente. Ou seja, ele é capaz de mandar ali vários quarteirões para o ar, porque realmente o hidrogênio é altamente explosivo. Ou seja, o simples fato de uma pá metálica passando no chão, ela pode sim causar uma explosão. Tanto que, por exemplo, nessas empresas, uns caminhões tanque, quando eles vão descarregar ou carregar o material, eles têm que primeiro serem aterrados para que toda a energia estática do caminhão seja anulada, para que aí então qualquer tipo de torneira do caminhão possa ser aberta para que o hidrogênio possa ser transferido de uma unidade para outra, ok? Essas áreas classificadas, elas têm ali os seus graus de proteção. Temos a zona 0, onde o local onde ocorre a ocorrência de mistura inflamável ou explosiva por gases ou vapores, no qual ela é contínua ou existe por longos períodos de tempo. A zona 1
é o local onde a atmosfera explosiva está presente em forma ocasional ou em condições normais de operação e sendo normalmente geradas por fontes de risco de grão primário. A zona 2 é o local onde a atmosfera explosiva está presente somente em condições anormais, ou seja, quando algo errado ocorrer durante a operação persistente somente por curtos períodos de tempo, sendo geradas normalmente por fontes de risco de graus secundários. Ou seja, essas áreas classificadas, uma área classificada, por exemplo, como a zona 0, que é onde tem constante incidência de gases, né, no qual tem risco altíssimo. Por exemplo, quando você tem ali enchimento de oxigênio, oxigênio é altamente explosivo. Enchimento de hidrogênio, como eu disse, acetileno, entre outros gases, né, de uso industrial ou usos medicinais, qualquer faísca, até mesmo uma causada por um multímetro, pode ocasionar uma explosão muito grande. Nós temos vários locais onde podem ocorrer essa incidência de gases. Postos de gasolina, fábricas de enchimentos e produção de gases, tanto industriais quanto medicinais, distribuidoras de gases, entre outros locais. Temos outros locais que também podem ter áreas classificadas que não são exatamente indústria, por exemplo, dentro de um hospital. Tem grande concentração de gases de uso hospitalar, os mesmos que são fabricados na indústria, também são concentrados dentro de hospitais em alguns locais seguros. Então é importante observar que temos vários locais que são áreas classificadas. Outros locais, eles podem ali ocorrer um risco, mas não tem a iminência constante da presença de gases, como por exemplo, indústria de carvão, indústria têxtil, indústria de papel, tratamentos de esgoto, tratamentos de esgoto, né, aqueles lixão, eles também liberam muitos gases, também são altamente explosivos. Então tem várias classificações de zonas de risco, no qual é importante observar por dois motivos. Primeiro, para poder saber qual tipo de ferramenta eu posso aplicar. Não vou chegar com uma máquina de solda numa área explosiva, mesmo que seja classe 2. O que tem que se fazer são alguns procedimentos internos que a empresa faz, como por exemplo, a eliminação total da circulação do gás que está sendo produzido, a constatação com um aparelho chamado explosímetro se há realmente a presença de algum gás que possa ocorrer risco, muitas das vezes a neutralização com outro gás, como por exemplo o nitrogênio, e aí sim o campo é liberado para poder fazer uma obra, né? Por exemplo, um trabalho com solda, um trabalho de corte, entre outros, ok? Mas também tem os equipamentos que são instalados nessas áreas que eles têm que estar em presente funcionamento. E esses equipamentos, eles precisam ter uma classificação que é chamada classificação EX. Essa classificação, ela define quais equipamentos podem ser aplicados em quais zonas. Primeiro, nós temos equipamentos que usam uma proteção chamada de confinamento, ou seja, se ocorrer qualquer tipo de falha ou gerar uma faísca, essa faísca estará confinada dentro daquele invólucro de proteção. Nós temos como exemplo uma luminária, no qual mesmo que a lâmpada ela sofra ali um curto, ou ela estoure, ou cause uma faísca qualquer, ela ficará confinada ali e não haverá nenhum contato com a área externa. Temos também motores com essas classificações, caixas de passagem com essas classificações, entre outros equipamentos, ok? Temos também agora o uso da chamada tensão segura, que é utilizando equipamentos chamados intrínsecos. Esses equipamentos eles fazem a conversão de uma tensão no qual pode gerar faísca em uma tensão que não há nenhum risco de gerar faísca. Esses equipamentos eles são altamente aplicados em várias áreas e zonas classificadas. Em algumas condições, por exemplo, onde você tem que ter uma área classificada com zona 0, altamente risco, você tem que ter ali, por exemplo, um sistema de acionamento de alarme de incêndio. Uma coisa que é muito utilizada é o sistema de fibra ótica, no qual você não terá como gerar nenhum tipo de risco, ou seja, você terá uma fibra percorrendo de forma contínua e quando ela é interrompida, ela aciona ali o seu sistema de alarme de incêndio. Ou seja, existem várias tecnologias e aplicações para isso, para poder não apresentar nenhum tipo de risco, como por exemplo o uso da pneumática, que eu falei no vídeo anterior, no qual não tem risco de gerar nenhuma faísca, ok pessoal? Então é importante saberem que existem essas zonas classificadas e você pode no seu dia a dia, no seu trabalho aí, você for chamado, se adentrar a uma dessas áreas e é importantíssimo conhecer disso. Como eu falei, imagina você simplesmente chegar inocentemente com um multímetro e causar aí uma explosão
que pode ser prejuízo ou realmente ceifar bastante vidas por uma simples inocência de não conhecer o que está ali ocorrendo. Tá ok, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje. É importantíssimo vocês entenderem quanta coisa tem de base para se conhecer, para realmente se adentrar no conceito de comandos elétricos, ok? Então, gente, se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda, ative o sininho. Se quiser um conteúdo mais exclusivo, como as apostilas faladas sobre tudo isso, seja membro, que se torne membro do canal, e na próxima aula vai ter muito mais conteúdo. Eu espero que gostem, deixem nos comentários o que vocês acharam aí e até a próxima aula, pessoal, beleza?